E vamos agora, continuando também no livro Obreiros da Vida Eterna, já no terceiro módulo do slide, que estamos estudando hoje, parte 8, os temas dos livros de André Luiz. Vamos para o terceiro módulo, livro Obreiros da Vida Eterna, estamos continuando, só que agora é o capítulo 9. Capítulo 9, louvor e gratidão. Esse capítulo é muito interessante, porque o ambiente da casa transitória Fabiana de Cristo, isso no mundo astral, recebe uma mentora espiritual de muita luz, chamada Letícia. Letícia é uma mentora espiritual, ela se materializa naquele posto, e ela, ao se materializar, ela vai conversar com o seu filho, Gotuso, que é médico, já desencarnado, mas o Gotuso, ele não conseguiu superar o apego à sua mulher que ele deixou aqui no nosso mundo físico. Ele desencarnou antes e se encontra no mundo espiritual inquieto, apesar de um grande trabalhador. E a nossa mentora Letícia, que se materializa com muita luz, inclusive na sua materialização luminosa, naquele ambiente da casa transitória Fabiana de Cristo, segundo o relato de André Luiz, ela lança flores luminosas para aqueles irmãos que estão acompanhando ela. É um espírito muito encantador. E ela diz o seguinte, justamente do tema que nós iremos estudar agora, concepções inferiores. Ela diz, olha só a orientação da mentora Letícia, no capítulo 9 do livro Obreiros da Vida Eterna. Segundo ela, que o nosso eu, ainda infantil, inferior, infantilizado, ele pode impedir a renovação espiritual, ele pode impedir a penetração da luz superior com as nossas concepções inferiores. Isto é, eu, ao longo da minha encarnação e de muitas vidas, eu fui aceitando várias ideias, várias ideologias, mentalidades, não tendo a preocupação de discernir, fazer escolhas, de desenvolver reflexões, porque muitas ideias que nós temos são ideias que são refratárias ao Cristo, são ideias que não representam o Evangelho do Senhor Jesus. E estas concepções inferiores, quando eu não desenvolvo a dinâmica da vida espiritual em mim, isto é, eu estou simplesmente aniquilando a minha natureza espiritual, eu me sinto ainda com o corpo, eu não entendo que eu sou espírito e vou me fixando cada vez mais nessas ideias, nessas concepções materialistas, nessas concepções do mundo transitório, o mundo imediato, que é o aqui e agora, sem a preocupação de entender que eu estou transitando por este planeta. Essas concepções inferiores, elas geram magnetismo de baixo teor. E quando eu me fixei em ideias que não representam o Evangelho do Senhor Jesus, eu posso viver, primeiramente, a chamada estagnação mental. Eu posso ficar preso mentalmente nessas ideias, que não são ideias evangélicas, não são ideias que vão confortar meu espírito, então eu fico estagnado na minha evolução, fico estacionado. E ao me estagnar, eu posso viver a monoideia, isto é, uma ideia única, eu posso viver fixações mentais, cristalizações, e eu não consigo avançar em espiritualidade. Então, meus amigos, segundo a mentora Letícia, essas concepções inferiores, elas impedem que eu possa avançar na porta estreita do Evangelho do Senhor Jesus. Porque a porta larga é qualquer ideia que aceito, eu não tenho nenhuma preocupação de refletir se esta ideia vai me gerar uma felicidade espiritual ou irei continuar na ilusão da vida. Então, quando eu tenho concepções que não representam, não se identificam com os valores do Evangelho do Senhor Jesus, eu preciso negar a mim mesmo,
e tomar a cruz do mestre. E quando eu consigo perceber essas ideias venenosas, que elas, em vez de me libertar, estão me aprisionando, se eu não consigo perceber tais movimentos que operam no meu psiquismo, eu não desenvolvi a dinâmica da reforma interior. Eu não avancei. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês, para poder entender que as concepções inferiores podem aprisionar cada um de nós, a monoideia, a fixações mentais, isto é, eu não vou evoluir enquanto não superar essas concepções inferiores. Os amigos devem lembrar que existe um pensamento do senso comum que acompanha muitas pessoas. Esse pensamento diz o seguinte, olha que interessante. Esse pensamento diz o seguinte, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Vocês percebem que esse tipo de pensamento está aprisionando a minha mente? E é colocado de forma quase infantil, mas existe ali um conteúdo de uma concepção inferior. Eu estou aprisionado, eu estou numa chamada tranca mental. Eu não consigo me libertar. Então, vou repetir. Olha só que tipo de pensamento. E muitos desses pensamentos são originários dos mundos sombrios. Vou repetir. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas com Cristo, com a espiritualidade, com o meu crescimento em valores do Evangelho, eu posso modificar esse quadro. Vou repetir, mas vou fazer um acréscimo com os valores espirituais do Cristo. Olha como vai ficar agora esse pensamento. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se orar, o bicho some. Percebem? Com Cristo, as problemáticas dos pensamentos inferiores, as problemáticas dos pensamentos sombrios, elas se dissolvem com Cristo. Então, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas com a oração e com Cristo, o bicho some. Bicho esse que sou eu mesmo, que aceitei tudo isso.